que precisa acontecer até maio para o Neymar estar ou não na lista final da Copa do Mundo. E para fazer isso de um jeito sério, a gente não vai ficar aqui no achismo, né? De jeito nenhum. A gente cruzou informações pesadas. Fomos nos bastidores com apurações do GE e da ESPN Brasil. Juntamos com aquela análise tática e matemática do jornal Lance. E sem esquecer do termômetro das redes sociais. A gente monitorou o YouTube e o próprio Instagram do jogador para ver a reação pública e o engajamento digital disso tudo. É a única forma de entender esse quadro completo. Porque Copa do Mundo não é mais só o que acontece no campo. Tem a fisiologia de ponta, a gestão de risco. É quase uma gestão corporativa mesmo, e envolve uma quebra de paradigmas culturais gigante para o Brasil. Então vamos direto pro ponto de ruptura, a notícia que botou fogo nas redes sociais, o corte desses amistosos de março. Que não são jogos quaisquer, bom lembrar. Longe disso, a ESPN Brasil e o GE foram bem cirúrgicos nisso. É a França, que é a atual vice-campeão mundial, e a Croácia. Nossa, a Croácia não precisa nem de apresentação quando o assunto é meio campo de elite e resiliência, né? Pois é, e ficar de fora dessa vitrine gigante justo agora soou pra muita gente como se o martelo tivesse sido batido. Fim da linha. É, o sinal de alerta pita forte, porque esses jogos são tipo um simulador da fase eliminatória da Copa. Um teste de estresse real. Exatamente. É aí que o treinador vê como o time reage sob pressão contra a primeira prateleira da Europa. Ficar de fora afasta o jogador daquele entrosamento tático fino. Aquele olhar entre o meia e o atacante antes do passe, sabe? Isso. Aquele milissegundo de conexão. Mas olha, o G é categórico em uma coisa. Não é um veto definitivo. A porta ainda tá aberta. Mas a fechadura mudou. E o dono da nova chave é o Carlo Ancelotti. É, e ele não tá brincando em serviço. Não mesmo. As fontes mostram que ele estabeleceu uma regra de ouro. Ele foi pros microfones e falou que só leva pra Copa quem tiver 100% fisicamente. O que é uma guinada histórica. No Brasil, a gente é essencialmente física. Tipo, não tem meio termo. Para entender o peso disso, pensa numa analogia. Imagina que a seleção é uma garagem. E a gente tem aquele carro super esportivo de luxo, uma Ferrari. Brilhante, o mais rápido, maravilhoso. Aquele que todo mundo quer ver na rua. Exato. Só que o Ancelotti é o mecânico-chefe. E ele vira e fala que para uma corrida de longa distância como a Copa, ele não quer a Ferrari se ela tiver chance de quebrar no meio da pista. Ele prefere levar um carro menos luxuoso, tipo um sedã comum, mas que tem garantia absoluta de que vai aguentar a viagem toda. É uma analogia perfeita. A genialidade técnica meio que perdeu aquele passe livre que sempre teve. Mas por que isso aconteceu agora? O que mudou tanto no futebol? Mudou a compactação tática, sabe? Hoje o time tem que atacar com os 11 jogadores e defender com os 11. Não tem espaço pra ninguém ficar parado. Aquela recomposição rápida. Isso, se o atacante não faz aquele sprint em alta velocidade pra trás na hora que perde a bola, o sistema inteiro desmorona. Então é como se a equipe fosse um relógio suíço daquelas marcas caríssimas. Sim, tudo ali rodando em sincronia milimétrica. O Brasil sempre teve essa engrenagem principal cravejada de diamantes. Só que se esse diamante gira 1 milissegundo mais devagar porque a parte física tá gasta, o relógio todo atrasa. O Ancelotti prefere um relógio só de aço que não atrase de jeito nenhum. Nossa, e o efeito dominó disso em campo é brutal. Pensa comigo, se a engrenagem genial não aperta o zagueiro nos primeiros 3 segundos depois de perder a bola, o volante tem que sair correndo de onde ele tá pra cobrir aquele buraco. E aí ele deixa um buraco nas costas dele. Exato. Aí o zagueiro sai da área pra cobrir o volante e o goleiro fica desprotegido. A matemática do Ancelotti é fria. Se um gênio joga 80% do físico, os outros 10 caras do time têm que correr 120% pra tapar os buracos. E num torneio de 30 dias, a musculatura dessa galera não aguenta. Estoura todo mundo. Simples assim. Um monte de Copas do Mundo exatamente ignorando essa regra? Ganhou? Histórico a gente tem de sobra. A gente sempre levou craques absolutos fora de forma. O talento compensava, né? A genialidade perdeu de vez essa carteirada? Cara, perdeu. E isso é uma ruptura cultural muito severa para o nosso futebol. Antigamente, o ritmo do jogo deixava o craque meio que descansar no meio de campo. Dava aquela respirada com a mão na cintura. Pois é, hoje não dá. Os mapas de calor, o GPS que eles usam, tudo mostra que a intensidade metabólica do jogo dobrou. E tem outro ponto.
Quando o Ancelotti bate o pé com o maior nome da geração, o recado para os outros 22 convocados é gigante. Tipo, a régua subiu para todo mundo. 30 minutos, eu não posso vacilar um segundo. Não tem margem para preguiça. Faz muito sentido. E isso leva a gente pro próximo grande obstáculo dessa história toda. Se ele não tá lá na Europa jogando contra o Mbappé ou o Modric, onde é que ele vai provar que atinge esse padrão do Ancelotti? E a ironia do destino é que esse laboratório voltou a ser a Vila Belmiro. O palco de recuperação é o Santos. É um cenário surreal. O jogador mais caro da história lutando pela última Copa do Mundo, usando o Campeonato Brasileiro como campo de provas, e o prazo é super apertado. Maio de 2026. Daqui a 2 meses. E a gente acompanhou no GE e no próprio Instagram dele a reação a esse corte. Rolou uma chateação bem palpável no início. Ah, sem dúvida. O ego sente. Sente demais. As postagens mostravam aquela frustração. Mas, cara, foi rápido. Logo, o tom mudou para vídeos na academia, treinos super intensos, aquela narrativa de foco total, sabe? O ego de um atleta desse nível é um motor muito forte. Ficar de fora de um amistoso contra a França fere o orgulho de quem passou a vida sendo protagonista absoluto. E aí a frustração vira combustível. Totalmente. Combustível para aguentar a sessão dupla de fisioterapia, dor muscular, fortalecimento, ele tá usando isso. Mas aqui eu preciso jogar uma dúvida na mesa sobre esse laboratório dele aqui no Brasil. A gente acabou de falar que a Copa exige uma intensidade brutal, certo? Certo, intensidade europeia. Então, jogar uma quarta-feira à noite no Brasileirão, ou pegar defesas de times menores no estadual, isso realmente entrega pro Ancelotti os dados de 100% de aptidão que ele quer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente o que os fisiologistas da seleção estão tentando responder agora. Tem que separar o que é técnico do que é metabólico. Como assim? A comissão técnica não tá vendo os jogos do Santos para saber se ele consegue dar uma caneta ou bater uma falta no ângulo. Ah, isso eles já sabem que ele faz. Exato. Isso tá provado faz mais de 10 anos. O que a equipe de dados está monitorando são números invisíveis para nós que estamos ali só assistindo o jogo. Eles não olham um placar, eles olham os painéis de métricas. Exatamente. Eles querem saber, por exemplo, o índice de desaceleração abrupta. Quantos sprints ele dá acima de 25 km por hora. O lático leva para sumir do músculo entre o jogo de domingo e o de quarta. Pera, ácido lático? Aquele negócio que dá dor na perna? Esse mesmo. A métrica de 100% pro Ancelotti não é jogar bonito. É aguentar os 90 minutos tomando pancada, ir até o limite do músculo e 72 horas depois estar clinicamente zerado para jogar de novo. Sem risco de estourar a coxa? Sem recaída nenhuma. É essa máquina de recuperação que vai carimbar o passaporte dele, independente de quem seja o adversário no Brasil. Entendi. O corpo tem que funcionar como um equipamento de alta durabilidade. Mas como você pode imaginar, essa novela toda criou uma polarização absurda na crítica esportiva? Nossa, a internet virou um campo de batalha. Virou. É como se fossem duas religiões discutindo futebol. A gente olhou as fontes e tá muito claro. De um lado, a galera do YouTube e do Instagram que defende a genialidade acima de tudo. É aquela visão mais romântica do nosso futebol, né? Bem raiz. Sim. Eles argumentam que no jogo truncado, a prancheta do treinador não resolve nada. É o improviso de uma fração de segundo que muda o jogo. E eles têm um ponto. A capacidade decisiva de um craque desse tamanho é um ativo raro. Um passe de calcanhar quebra 3 linhas de marcação e te coloca na... Talento não tem substituto. Mas aí, do outro lado da rua, a gente tem a visão do jornal Lance, que é a matemática pura. Gestão de risco cirúrgica. O Lance traz uma abordagem muito fria e pragmática, sabe? Eles olham para o histórico recente de lesões articulares e musculares e dizem: o risco é alto demais para um torneio tão curto. E eles argumentam que mesmo com elencos de 26 jogadores, a margem de erro é 0. 26 parece muito, mas os jogos hoje batem 100 minutos direto por causa dos acréscimos. A intensidade é insana a cada 4 dias. Uma vaga no banco vale ouro. Um cara com um clínico instável e ele tem uma fisgada na coxa no segundo jogo da primeira fase, acabou.
o Brasil perde aquela vaga. Você não pode chamar ninguém de casa no meio da Copa por causa de lesão muscular. Não pode. Aí você fica com uma cadeira vazia no banco. E essa cadeira podia ser daquele jogador tático super preparado para correr numa prorrogação. O Lance defende que comprometer o elenco inteiro por causa de uma esperança técnica é um luxo que não cabe mais no futebol de hoje. Mas, olha, eu quero ser o advogado do diabo aqui e testar essa matemática do lance com você. Manda. Imagina um cenário real. Quartas de final da Copa. Brasil e um adversário europeu daqueles chatos, que marcam muito. Perder o sono. Você tocou no ponto nevrálgico da coisa. Risco contra recompensa. O que o pessoal do YouTube defende muito é o peso psicológico que esse talento traz. Só o fato dele existir ali no banco já muda as coisas. Total. Muda o comportamento do adversário. Mesmo sem tocar na bola. Sim. O medo do imponderável é uma ferramenta tática absurda. Se ele levanta para aquecer aos 35 do segundo tempo, o treinador do outro time já entra em pânico e recua a zaga. O lateral que estava subindo pro ataque já fala, opa, melhor eu ficar por aqui. Exato! O Brasil ganha 20 metros de campo só pela ameaça física de que ele pode entrar. Abrir mão dos dois lados da balança pesam 1 tonelada. E o relógio tá correndo. Bom, pra gente amarrar tudo que a gente destrinchou aqui hoje, a gente viu a regra inegociável do Ancelotti. 100% de física ou nada feito. Vimos como isso tirou ele dos jogos críticos agora de março contra a França e Croácia. Entramos no laboratório do Santos, onde o ácido lático importa mais do... Fica muito claro que isso... Como é que o topo da pirâmide avalia o mérito hoje? É pelo histórico brilhante de uma década inteira ou é puramente pela capacidade de entregar aquele resultado físico, mecânico, agora, no presente? É a força de vontade do talento brigando contra os limites do corpo humano. E a resposta em maio não vai ser só a leitura de uns nomes numa entrevista. Vai ser tipo uma declaração oficial de qual filosofia venceu. Se o Brasil decidir pela máquina de resistência em vez da genialidade, vai ditar a regra para todas as próximas gerações. Imaginar que maio chegue e o martelo seja batido. A comissão técnica deixa o talento fora e opta por levar só a máquina física perfeita. É um cenário bem possível. Se isso acontecer, significa só que um jogador específico perdeu para a própria parte física. Ou a gente vai estar assistindo ao fim definitivo de uma era cultural do Brasil. Nossa, o último suspiro daquele futebol romântico. Aquele tempo em que ter a bola no pé era a única coisa que importava para perdoar qualquer falha do corpo humano. O relógio suíço decidiu que não tem mais espaço para um diamante imperfeito. Bom, o relógio não vai parar de bater até maio. Fica essa reflexão para vocês. E obrigado a todo mundo que deixou o like e comentou de onde está ouvindo a gente. Acompanhem que a gente volta logo com mais um mergulho profundo nos bastidores. Até a próxima. Até lá, pessoal!